Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, esse vídeo aqui foi enviado para mim. O finalzinho do vídeo, claro, eu não vou falar do início, porque o início mostra somente que o sola escritura, ele é uma barca furada. Porque aí a gente está vendo aqui nesse vídeo, vocês vão ver a disputa, né, a briga entre a teologia calvinista, que se diz eleito, que Deus elege, né, soberanamente alguns para a salvação e consequentemente outros para a condenação, e também a teologia arminiana, que vai dizer que existe os eleitos segundo a presciência de Deus, porém a pessoa pode decair da graça e perder a sua salvação, né, porque vai depender também da pessoa querer ou não estar em Deus. Colocando de maneira bem superficial aqui essas doutrinas. Mas o que é que acontece? Na mesma Bíblia, existem duas doutrinas sobre soteriologia, né? Ou seja, sobre a salvação, né? Ou seja, como o homem é justificado, né? Segundo os arminianos de uma forma e segundo os calvinistas é de outra forma. Então aí eu não vou entrar nessa seara, porque a doutrina, a teologia católica é diferente tanto da arminiana como da calvinista. Mas eu queria que você pudesse ver esse finalzinho do vídeo aí, essa disputa entre um pastor protestante, acho que é o Silas Malafaia, e outro aí, eu não lembro o nome, acho que é Ageu, alguma coisa, sobre questões que vão além da teologia. Inclusive, questão de, vamos dizer assim, que uma inquisição protestante que aconteceu aqui nas Américas e que eles não falam, né? Não falavam, mas necessariamente por conta de discussões teológicas, por questão de perda de fiel, porque tem muito protestante neopentecostal que estão vendo com os estudos que a teologia reformada, né, dos pais da igreja, de Lutero, Calvino, Zwingli e as outras, né, tem uma, vamos dizer assim, que seria dizer assim, um pouco mais de conteúdo, seria mais robusta e não seria aquela coisa muito sentimentalista, e principalmente se tratando de teologia da prosperidade, né? Aí veja aí, o Silas Malafaia vai falar, né, dos tais pseudos reformadores calvinistas, e depois o irmão vai falar também. E veja aí, né, tudo que geralmente eles nos acusam, agora Silas Malafaia vai falar do calvinismo. E veja aí a resposta. Vamos lá. Deixa eu falar um pouco desses caras. Esses pseudos reformadores calvinistas, o calvinismo deles é aquele que chegou na América, daqueles puritanos, aqueles caras que foram contra, sabe, o progresso social, a favor da escravidão, e que mandaram matar e mataram os anabatistas porque batizavam, e eles não criam batismo, e ainda matavam os caras afogados. Leia aí o livro do Tony Ello, que fala sobre o renascimento dos Sete Montes, que ele explica muita coisa sobre isso. E outra, esses caras vêm como pseudos reformadores. Eu nunca vi esses caras combaterem o pecado, mas perturbam a igreja. Eu nunca vi esses caras confrontarem a sociedade. O ativismo gay, que quer destruir valores de família e valores cristãos, nunca botaram a cara para fora como eu. Perturbar a igreja é mole. Falar contra a igreja é mole. Eu quero ver eles botarem a cara para fora para combater isso que está aí. Covardes, omissos e outra. São hipócritas. É por isso que eles são contra a prosperidade. Vem lá da história do início do calvinismo que chegou na América, que era contra o progresso social. Mas eles são hipócritas, porque nenhum deles vive como pobre, nem mora em favela, nem anda de ônibus e metrô. Muitos vivem como classe... Veja aí, Silas Malafaia falando de pobreza, né? De viver em pobreza. Veja isso aí. É de classe média alta, morando em casa bacana e até com carro importado. Hipócritas. Eu não tenho nada contra isso, mas é a hipocrisia deles de ensinarem uma coisa que eles não vivem. E outra, gente, acorda, povo de Deus. Na maioria desses pseudos reformadores, sabe o que é o DNA deles? É o DNA esquerdopata, minha gente, que está neles. Por isso que eles não combatem essas mazelas e não fazem aquilo que a Bíblia diz. Não vos conformeis com este mundo. Eles se conformam. São bons para perturbar a igreja.
mas se omitem no combate, no enfrentamento dessa sociedade com o Evangelho de Cristo. Veja aí, né? Tudo isso aí que ele fala, inclusive, ele fala da chamada Inquisição protestante, né? Em que os calvinistas, eles mataram muita gente aqui. E não mataram somente os anabatistas não, tá? Mataram muitos católicos. Mas veja aí a resposta do pastor, né? Veja o que ele vai dizer. Ele vai dizer algo que os protestantes, de maneira geral, fazem conosco católicos, se tratando da Inquisição, de alguns erros que tiveram na Inquisição. Claro que a gente sabe que a Inquisição, os números foram inflados, a gente sabe que usam a Inquisição como o período negro da história para atacar a Igreja Católica, mas a gente também sabe que existiu alguns erros, algumas falhas de alguns filhos da Igreja, como o Papa João Paulo II até pediu perdão pelas falhas de alguns filhos da Igreja que tiveram excessos ali na Inquisição. E mesmo assim, eles atacam a igreja. Mas veja o que é que esse pastor vai dizer aí, né? Que, veja lá, deixa ele falar. Essa aqui é a verdade, ok? Eu gostaria de terminar esse vídeo esclarecendo algumas falas equivocadas que o Silas Malafaia disse no final. A primeira fala equivocada foi quando ele disse que calvinistas eram contra o progresso da sociedade. Ora, há um equívoco muito grande nisso. Se você observar o início do país mais próspero atualmente, que é os Estados Unidos da América, você vai perceber que ele iniciou com calvinistas, com gente reformada. Isso é uma questão de história. Se você pesquisar na história o Destino Manifesto, você vai perceber que aquele povo cria que Deus era com eles, que eles iriam construir uma sociedade próspera. Sociólogos como Max Weber constataram isso. A obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo mostra exatamente isso. Então, calvinistas não são contra o progresso. Na verdade, os Estados Unidos da América e boa parte do progresso da civilização ocidental deve este progresso a irmãos e irmãs nossas do passado que criam absolutamente na soberania de Deus. Uma segunda fala equivocada. Não é bem assim, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, mas deixa aí a disputa deles dois. Que o Silas disse foi sobre anabatistas sendo mortos por calvinistas. Ora, de fato, há 500 anos atrás, erros foram cometidos. Mas não foram só calvinistas que perseguiram anabatistas. Pesquise em livros de história e você vai perceber que várias denominações perseguiram os anabatistas. A grande questão é a seguinte, a cristandade... E ele não está falando aí de denominação católica não, tá? Ele não está falando da Igreja Católica, está falando das denominações protestantes que perseguiram protestantes e também perseguiram católicos. Inclusive, aqui, né, no Nordeste, aqui, em Uruaçu, se eu não estou enganado, no Rio Grande do Norte, pesquise aí os mártires que foram mortos pelos calvinistas e você vai ver, mártires católicos, né? Não foram poucos. Cometeu erros no passado, as cruzadas e tantos erros que ocorreram. O ponto é... Ele fala das cruzadas como sendo um erro, né? As cruzadas não foram erros, né? As cruzadas foram uma maneira da igreja preservar a igreja, né? Porque iria ser totalmente destruída, né? Iria ser totalmente destruída. O islamismo ele estava avançando, né? Os lugares santos estavam sendo tomados e aí a igreja precisava fazer alguma coisa. Mas aqui não vamos falar da igreja católica. Hoje há alguma igreja presbiteriana matando pessoas que não aceitam a sua fé? Pelo contrário, nós temos tratado com todo amor e carinho e consideração pessoas que são muito violentas conosco. Então não é o nosso espírito matar ninguém por discordar. Muito pelo contrário. Nós consideramos pentecostais e arminianos irmãos nossos. Consideramos sim. Então, observe que não pode ser imputado a nós hoje erros de 500 anos. Essa fala dele, né, de dizer que os calvinistas consideram os arminianos irmãos, não é assim, muito, vamos dizer assim, generalizada. Não são todos que fazem isso, porque existem muitos calvinistas que vão dizer que os arminianos, ou seja, os protestantes que não acreditam na teologia de Calvino, abraçaram a ideia de justificação católica, né? E, inclusive, isso mostra exatamente que eles não são irmãos, não são salvos, porque acreditam numa justificação que não é a justificação calvinista.
né? Seria uma justificação, eles vão dizer que seria universalismo, que seria salvação por obras, né? Por mérito humano, né? A justificação arminiana, eles dizem que seria semelhantes à justificação católica, e por isso muitos deles não são convertidos. Eles dizem que não são verdadeiros eleitos, né? Eu já escutei alguns pastores falando sobre essas coisas na internet, inclusive debates, né? Teve até um debate muito sério entre um calvinista e um arminiano, que eu escutei, que ele vai dizer que a doutrina arminiana, ela é papista, veja, ou seja, católica, apostólica romana, ela é papista, ela é romanista, e eu escutei isso aí. E ali, logo, eles dizem abertamente, os calvinistas, que os católicos não são irmãos no Senhor. Alguns protestantes mais educados ainda vão dizer, nós somos irmãos. Nós católicos dizemos, os protestantes são irmãos, né? Mas porém são irmãos separados, que são irmãos por meio do batismo, né? Foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por fazerem aquilo que Cristo ordenou, e tenham na consciência a intenção de fazer aquilo que Cristo ordenou, aí são irmãos, mas irmãos separados que não estão em comunhão plena com a igreja, estão separados, né? São cismáticos, né? E aí ele diz, não se pode imputar sobre nós erros de 500 anos atrás, mas a Igreja Católica sofre a chaga até hoje, né? Essa chaga é aberta a respeito de erros dos filhos da igreja que foram excessivos em alguns momentos na Idade Média e principalmente na Inquisição. E até hoje essa chaga ela é aberta e os protestantes estão o tempo todo jogando vinagre sobre nós, né? Mas quando é sobre eles, não se pode imputar, né? Atrás. E se você observar bem, a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, ela conta com hospitais, com asilos, com orfanatos, com casas de recuperações de drogados, com escolas. Nós temos em São Paulo a Universidade Mackenzie, que é responsável, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é responsável pela educação com uma cosmovisão reformada de milhares de alunos. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem colaborado muito com o progresso, não apenas da sociedade local, como em larga escala com o progresso da civilização. Outra fala equivocada que nós temos quando nós dizemos que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade, aí as pessoas dizem, mas não importa. O que importa é o mal que ela já fez. Como se os erros dos filhos da igreja fosse a igreja de Cristo, fosse a noiva de Cristo que estivesse matando ou fazendo qualquer coisa por aí, né? Mas vamos lá. A nós não combatermos pecados. Ora, eu convido você que está ouvindo esse vídeo a abrir no YouTube. Aqui ele vai falar, aqui eu acho que já encerra o vídeo, aqui ele vai falar, vai dar nomes, né, de pregadores reformados e sermões que não interessam muito para o público católico, sobre pregações que combatem o pecado, que chama a conversão. Mas assim, se segundo Calvino Deus predestinou tudo, veja, eu estou aqui falando com você, e aqui eu estou vendo um pequeno crucifixo na minha mesa e eu tenho a intenção de pegar ele para dizer que Deus, segundo Calvino, Deus predestinou tudo, inclusive esse movimento que eu fiz de pegar esse crucifixo para apresentá-lo a você aqui, foi Deus que predestinou, e na minha história humana, na minha vida, eu jamais passaria a minha vida sem chegar a este momento de estar falando aqui com você, usando as palavras que eu estou usando e pegando esse crucifixo para mostrar, né, a você. Isso aqui é a predestinação calvinista, que Deus predestinou tudo. Então, se Deus predestinou tudo, Deus predestinou a queda, Deus predestinou o pecado, Deus predestinou o mal, e se Deus predestinou, veja, se Deus predestina uma doença, porque Ele vai curar aquilo que Ele mesmo predestinou. Se Deus predestina, veja, eu escutei aquele, acho que foi Marco Granconato, se eu estiver errado, né, alguém me corrija, né? Mas eu escutei um pastor calvinista dizendo que Deus predestinou, e não só predestinou, Ele quis, e não somente Ele quis, Ele realizou aquele atentado do World Trade Center. E aí diz, e Deus é injusto por causa disso? Eles dizem, não, porque Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser.
Então veja que Deus predestinou aquele mal, não somente predestinou, mas Deus quis, né, que aquilo ali acontecesse para que o seu plano de redenção acontecesse de alguma forma. Então assim, a predestinação calvinista ela é impossível de ser crida, né? Porque se você faz isso, você coloca Deus como autor do mal e do pecado no mundo. E isso é inegável. Então, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas esse vídeo aqui, a intenção maior foi para mostrar que o sola escritura não se sustenta, porque cada um tem a sua ideia errônea de interpretação das escrituras, cada pastor, cada linha teológica tem, e também foi para mostrar que é fácil imputar o erro dos membros da igreja, né, dos filhos da igreja do passado sobre nós e continuar jogando vinagre nessa ferida quando eles mesmos também têm as mãos sujas de sangue nesse sentido de que erraram, né, alguns erraram, fizeram coisas erradas terríveis, como matar pessoas afogadas, como Silas Malafaia disse, e isso é verdade, se você pesquisar você vai ver, e mesmo assim eles dizem, olha, isso não pode ser imputado sobre nós. Mas quando é sobre a Igreja Católica, é uma chaga aberta e que tem que ser jogada vinagre, sal em cima o tempo todo para que se mantenha aberta e a igreja seja sempre tratada como sendo não aquela que criou universidades, não aquela que criou hospitais, não aquela que criou orfanatos, não aquela que criou asilos, não aquela que fez toda a civilização ocidental ser o que ela é hoje, mas simplesmente aquela que alguns membros, alguns filhos dela matou, né, e matou pessoas muitas vezes até errando, né, no julgamento que fizeram. E aí essa chaga tem que ser jogado vinagre e sal em cima para estar aberta o tempo todo para com ela difamar a Igreja de Cristo, quando na verdade a Igreja de Cristo ela é una, santa, católica e apostólica. E não existe nela pecado nenhum. Porque dizer que o corpo é pecador é também dizer que a cabeça peca. Porque não tem como separar a cabeça, que é Cristo, do seu corpo, que é a igreja. Então, Cristo é santo todo. A cabeça invisível que está no céu e o seu corpo também. Ah, Denis, mas quer dizer que tu não peca? Peco. Quando eu peco, sou eu que peco, não é a igreja. Quando o membro erra, o que é que São Paulo vai dizer? Todo membro sofre com ele, mas o membro não é, o corpo não é contaminado pelo erro, pelo pecado. E quando eu peco, acontece algo extraordinário. Eu me aparto da comunhão com a igreja continua santa e eu peco. Quando eu peco, me aparto da comunhão, a igreja continua santa e eu é quem me aparto dela. Por isso a igreja fala do pecado da confissão, para nos, reconciliarmos de novo com a igreja, voltarmos de novo à comunhão com a igreja. Isso aí é um mistério que também os protestantes nunca entenderão. E por isso, para eles, qualquer erro de um membro da igreja, de um corpo, de um filho da igreja, é a igreja toda que está errando, que está pecando. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.